Olá pra você que está ligado agora no... Olá pra você que está ligado agora no canal Felipe Ribeiro. Eu sou o Felipe Ribeiro e vamos começar aqui com a primeira notícia do dia, que também é de política. Caraca, velho, que gritaria desgraçada, mano. Em pronunciamento, Temer se compara a Tiradentes. Investigado em inquérito no STF, Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer, do MDB, sei lá, se compara em pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio que irá ao na noite desta sexta-feira, dia 20, ao líder da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, e critica quem acha ser fácil bater nele. Temer gravou a fala nesta semana em razão das datas comemorativas que ocorrerão nos próximos dias. Neste sábado, é feriado de dia de Tiradentes, comemorado todo 21 de abril. No domingo, dia 22, se comemora o descobrimento do Brasil. Que nesse 21 de abril, lembramos que Tiradentes foi acusado e condenado por lutar e defender um Brasil livre, forte e independente. Ao final, a história lhe deu a vitória maior. Seu exemplo de luta é exemplo para todos nós que trabalhamos para fazer mais conquistas ao Brasil. Michel Temer, presidente. Pera aí. Não dá pra ver a barrinha que fica aqui no cantinho pra saber se a página tá no meio. Michel Temer começa a fala citando o poema de Cecília Meirelles sobre a Inconfidência Mineira para, segundo ele, falar sobre liberdade. O presidente então explica que, mais do que o sonhado pelos inconfidentes, hoje há a liberdade da democracia, do direito de ir e vir, de pensar e expressar-se, além da liberdade de imprensa. Neste momento, porém, pondera que a liberdade pessoal não pode ocorrer em prejuízo a outra pessoa e ofende que o Brasil é bem mais visto no exterior do que pela própria população. Desrespeitá-la, a Constituição, é criar insegurança e instabilidade entre pessoas e instituições. Nas viagens internacionais, tenho verificado que o Brasil é sempre muito prestigiado e muito bem visto pelas nações estrangeiras. Tá bom. Essa visão externa positiva e otimista não coincide com o Brasil que algumas propagam internamente. Fala: é fácil bater no Michel Temer, é fácil bater no governo, é fácil só criticar. Quero ver fazer, quero ver conquistar, quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo. A torcida organizada pelo fracasso tenta bater bumbo, tenta perder o jogo todos os dias. A verdade é que o Brasil virou esse jogo, defende. Em seguida, faz uma defesa de atos e resultados ao longo de sua questão. A completar 2 anos em maio. Para ele, muitos teimam em não perceber a mudança. Como exemplo, cita a queda da inflação e dos juros e afirma ter havido um aumento do crédito e do poder de compra. Temer é investigado em inquérito no STF, juntamente com amigos próximos. A Operação Scala, deflagrada pela Polícia Federal em março, prendeu seus amigos José Yunes, advogado e ex-assessor, e o coronel da PM aposentado João Batista de Lima. Amigo de Temer, Coronel Lima ficou preso durante alguns dias. No final de março, foi decretada a prisão temporária de 3 pessoas no inquérito que investiga se houve irregularidades na edição por Temer de um decreto sobre o setor portuário. A operação foi pedida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. As prisões foram revogadas poucos dias depois. Em abril, reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo mostrou que a arquiteta Maria Rita Fratesi, mulher do coronel, pagou em dinheiro vivo pela reforma da casa de uma das filhas de Temer, Maristela. Quem afirmou o fato da reportagem foi o dono de uma das lojas envolvidas na obra, Piero Cosuliti. A suspeita da Polícia Federal, segundo a Folha, que o montante será derivado de propinas da JBS, de Joesley Batista. O Planalto tem visto as investigações como perseguição. Veja a íntegra do pronunciamento de Temer.
Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e que ninguém entenda. E ninguém que não entenda. Amanhã comemoramos o dia de Tiradentes. No dia seguinte, o descobrimento do Brasil. Dirijo-me a você, cidadã e cidadão brasileiros, com os versos do romanceiro da Inconfidência. Caraca, velho. Da Inconfidência de Cecília Meirelles, para falar sobre essa palavra tão importante, liberdade. Muito mais do que a independência sonhada pelos inconfidentes, hoje celebramos a liberdade da democracia, do direito de ir e vir, de pensar e expressar-se. Celebramos a liberdade da imprensa brasileira. A liberdade de agir segundo a própria vontade, desde que isso não prejudique o outro. Somos livres e vivemos em um Estado democrático de direito, onde deve haver o respeito mútuo, o respeito às leis e, principalmente, o respeito à Constituição Federal. Desrespeitá-la é criar insegurança e instabilidade entre pessoas e instituições. Nas viagens internacionais, tenho verificado que o Brasil é sempre muito prestigiado e muito bem visto pelas nações estrangeiras. Tá certo. Essa visão externa positiva e otimista não coincide com o Brasil que alguns propagam internamente. É fácil bater no Temer, é fácil bater no governo, é fácil só criticar. Quero ver fazer, quero ver conquistar. Eu li isso aqui um pouquinho mais em cima. Quero ver fazer, quero ver conquistar. Quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo. Não admitir. Como eu já li isso aqui, eu vou ver esse jogo. Eu vou continuar daqui, ó. A verdade é que o Brasil virou esse jogo. Alcançamos, nesses 2 anos, vitórias expressivas, recordes após recordes. Mas muitos teimam em não perceber a mudança, em não admitir o nosso sucesso, o sucesso do Brasil. Falo da menor inflação e dos menores juros de todos os tempos que protegem o dinheiro do trabalhador, seu poder de compra, com mais crédito e mais tranquilidade. Falo da volta do crescimento econômico e do projeto do maior salário mínimo da história. Falo do alimento mais barato na sua mesa, não só porque colhemos as 2 maiores safras do Brasil, mas porque soubemos criar políticas de valorização do homem do campo. Falo do que foi feito na saúde, na educação com as 500 mil vagas em tempo integral e a reforma do ensino médio. Falo do meio ambiente com a criação de unidades de conservação do tamanho de um estado como Mato Grosso. Isso ninguém divulga. Falo da criação do Ministério da Segurança Pública com a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Iniciativas inéditas que o governo algum teve a coragem de tomar no enfrentamento e combate à violência urbana e ao crime organizado. Falo da retomada das obras nas estradas, da melhoria nos aeroportos e da transposição do Rio São Francisco para abastecer de água ao Nordeste, onde também inicializamos a revitalização para garantir a vida do rio. Os postos de trabalho estão ressurgindo, são quase 2 milhões nesses últimos tempos. Posso relembrar a devolução do PIS-PASEP, ou da liberação do Fundo de Garantia, que colocou cerca de 50 bilhões de reais no bolso do trabalhador. Retomamos a confiança e a credibilidade internacional de que é prova evidente do índice da Bolsa de Valores que não para de subir. Eu não entendi um pouco ali. Precisamos de uma injeção de otimismo no país. Precisamos, verdadeiramente, de bons sentimentos. O Brasil voltou para ganhar e precisamos ter orgulho disso. Precisamos acabar de vez com uma disputa irracional que busca jogar uns contra os outros. Esse é um ano de eleições, é um ano de escolhas. Eles deverão transcorrer na maior tranquilidade. E é isso que quero garantir-lhes a partir das minhas competências como presidente da República Federativa do Brasil. Para isso é preciso paz, justiça, segurança e responsabilidade. É preciso coragem, é preciso saber fazer. E estamos na direção certa. Que nesse 21 de abril, lembramos que Tiradentes foi acusado e condenado por lutar e defender o Brasil livre, forte e independente. Ao final, a história lhe deu a vitória maior. Seu exemplo de luta é exemplo para todos nós que trabalhamos para trazer mais conquistas ao Brasil. É hora de nos unirmos para não perdermos o que foi conquistado. Boa noite.
Obrigado e um Brasil livre, justo e melhor para todos. Bora buscar, tá? Poxa, bora buscar outra notícia aqui, eu já volto. Que momento começa a gravação. Prosseguindo aqui para a segunda notícia. Advogado morto em arrastão a ônibus começaria em novo emprego na próxima semana. Ó, tem uma nova notificação ali. Na próxima semana. O advogado Felipe Funch Amaro, de 24 anos, estava radiante e cheio de planos, com os registros da OAEB, Ordem dos Advogados do Brasil, em mãos havia menos de um mês. Começaria a trabalhar na semana que vem em um escritório de advocacia e já se organizava para abrir o seu próprio quanto antes. Os sonhos foram interrompidos na tarde dessa quinta-feira, dia 19, em um arrastão ao ônibus que o Amaro estava. Além dele, morreram um policial militar Elton Ricardo Cunha, que teria reagido ao assalto, e um suspeito de envolvimento com o crime, Damião Barbosa Souza. A descrição sobre o jovem advogado foi dada pela prima, Juliana Fuch Fidêncio, de 35 anos. A mãe, Érica Fuch, está em choque. A reportagem falou com ambas no momento em que olhavam o álbum de formatura de Amaro, que acabou de chegar. Ele se formou em Direito pela FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, no fim do primeiro semestre do ano passado. Emocionada, Érica preferiu que a sobrinha descrevesse seu filho. Além dos planos profissionais, o advogado, torcedor fanático do Corinthians, deixou mulher e uma filha de 9 meses. A família vivia em Diadema, na Grande São Paulo. Eu soube do que havia ocorrido já perto da meia-noite. Minha mãe e minha tia, mãe do Felipe, souberam umas 10 horas. É uma tragédia o que aconteceu, lamentou Juliana. Eu estava super feliz porque havia acabado de se formar e passado na prova da OAEB. Pegou a carteirinha dele, da ordem, e nem tem um mês. Ele havia feito um estágio na Prefeitura de São Paulo e começaria a semana que vem em um escritório de advocacia. Já havia comprado até a roupa para o trabalho novo. Ele queria abrir o próprio escritório e estudava para se aprofundar em direito tributário, relatou. Mas o maior sonho mesmo era ser delegado, completou. Uma tentativa de assalto a um ônibus intermunicipal terminou em tiroteio e na morte de 3 pessoas no Jabaquara, zona sul da capital paulista, na tarde desta quinta. De acordo com a prima de Amaro, ele nunca andava de ônibus, não gostava. Ele vendeu o carro dele e usava o carro da mãe quando precisava. Ontem, saiu para comprar algo e ninguém entende por que ele foi de ônibus, disse. O que fica do primo? Fica o exemplo de um sujeito muito determinado, estudioso, que lutou demais para conseguir viver e que agora começaria a colher os frutos dele de tanto estudo. Não é apenas mais um número da violência, definiu. Nas redes sociais, colegas da formatura também homenagearam Amaro, a quem se referiam como Dr. Felipe Funch Amaro. Sim, doutor, esse era o seu sonho. Menino dedicado aos estudos, alegre, esforçado, papai de uma linda menina, filho exemplar, Uber pós-faculdade para juntar uma grana, adquiriu recentemente uma tão sonhada OAEB, realizou com êxito a sua primeira audiência trabalhista. Enfim, o cara muito dedicado. Não temos palavras para descrever a nossa revolta e tristeza perante esta tragédia. Você não merecia partir assim tão jovem e tão cheio de vida, escreveu uma amiga. Amaro será sepultado nesta sexta-feira, no dia 20, no cemitério Vale da Paz, em Diadema. Hoje. Se é hoje, é agora à noite, mas possivelmente deve ter sido agora de manhã. Testemunha viu o jovem abaleado. Orei por ele. A reportagem falou também com uma mulher que disse ter visto o advogado, já baleado no peito e prestes a sofrer uma parada respiratória, no local do crime. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu, alegando medo, ela pedia para não ser identificada. Sempre tem assalto nessa região. Ontem, eu estava no ponto de ônibus e corri na hora do tiroteio. Entrei em um salão de beleza. Assim que acalmou, voltei e vi que tinha alguém no chão praticamente sem vida, contou. Ela afirmou ter procurado o nome da vítima e encontrado, pelas notícias, que se tratava do advogado. Esse rapaz estava no chão praticamente tendo uma parada respiratória por conta do tiro no peito. Orei por ele e vi ali um sonho interrompido, concluiu. O crime
O arrastão foi registrado na Avenida Engenheiro Armando da Arruda Pereira, próxima à divisa entre São Paulo e Diadema, no ônibus da Emto, fazia a linha Jabaquara-Ferrazópolis. O veículo parte do terminal Jabaquara, na Zona Sul. Segundo as informações da Polícia Militar, 3 suspeitos iniciaram o arrastão do veículo. Um dos passageiros, o policial de folga Elton Ricardo Cunha, reagiu ao assalto e acabou baleado 5 vezes na cabeça, nas mãos e no abdômen. Ele morreu. Na troca de tiros, um dos homens envolvidos na arrastão e com passagem por roubo foi baleado e morreu no local. O advogado foi baleado no peito e chegou a ser socorrido ao hospital, onde morreu. Outras 2 passageiras foram atingidas pelos disparos e seguiram internadas, à tarde, sem gravidade. Sem gravidade? O que é isso? Será que é que não estava grávida? O caso é investigado pelo 26º Distrito Policial no Sacomã. Bora prosseguir para mais uma notícia aqui e já volto, hein? Aquele tipo de assunto assim, né? Política, assalto. Agora é só de Fórmula 1. Os que sobrou aqui, eu acho. Pirelli faz teste de pneus com Ferrari em Fiorano. A Pirelli começou com seus testes de pneus para a temporada 2019, trabalhando com a Ferrari em Fiorano, onde Antonio Giovanizzi, o piloto que correu na Sauber no GP da China no ano passado, onde Antonio Giovanizzi assumiu o volante do SF71H em uma pista molhada artificialmente. Em um dia ensolarado no circuito privado da Ferrari Maranello, a Pirelli realizou um primeiro dia de testes para o desenvolvimento do pneu de 2019 com Antonio Giovanizzi como piloto do SF71H de 2018. Na pista artificialmente molhada, o trabalho foi centrado em pneus intermediários e Giovanizzi completou um total de 124 voltas. Sexta-feira será a vez de Daniel Kvyat, piloto de desenvolvimento da Ferrari em 2018, no que será o retorno do piloto russo ao volante de um carro de F1 após ter sido dispensado pela Toro Rosso no final da temporada passada. Cold Hard. Hamilton parece um pouco confuso. Acabou? Ah, que bosta. Cinturato. Cinturando. Bem, prosseguindo aqui para a quarta notícia. Massa diz que Williams vem pagando preço de valorizar grana em vez de pilotos. O brasileiro deixou a F1 no fim de 2017, depois de não conseguir acordo para a renovação de contrato, enquanto a equipe optou pelo russo Sergei Sirotkin e um forte investimento de patrocinadores. É que no vídeo passado eu falei da crise financeira que a Williams está passando. Fora da Fórmula 1 desde o fim de 2017, Felipe Massa tem muito claro na cabeça o motivo de a Williams, sua equipe por 4 temporadas, estar sofrendo tanto este ano. Para o brasileiro, a opção da equipe inglesa por 2 pilotos inexperientes, Lance Stroll e Sergei Sirotkin, mas com grande aporte financeiro de seus patrocinadores, vem se mostrando equivocada. Dinheiro não é suficiente para se fazer um campeão competitivo. Tudo que posso dizer é que estou saindo com a cabeça erguida. Tenho um bom relacionamento com todos no Groove e espero que o melhor para o time saia o mais rapidamente possível. Mas posso dizer que estou feliz por ter tomado a minha decisão no ano passado, disse Massa ao Motorsport. Sirotkin mais uma vez ficou no Q1 em Xangai. Sirotkin. É Sirotkin, só que tem um S bem no meio do T e do K, aí fica Sirotkin. Massa disse ainda que vem se mostrando surpreso pelo excelente começo do campeonato da Ferrari, onde a equipe pelo qual correu na F1, 8 temporadas, na F1. Mas, fato é que, passados quase 6 meses de sua última corrida na categoria, o vice-campeão de 2008 se mostra cada vez mais tranquilo da decisão que tomou em deixar a Fórmula 1. Nico Rosberg deixa de ser agente de Robert Kubica.
Sim, escolhi o momento certo e agora estou curtindo minha vida. Espero que a Williams possa se recuperar, completou o Felipe, que neste ano disputou a corrida de duplas na abertura da Stock Car, ao lado de Cacá Bueno, além de ter assumido o comando da Comissão Internacional de Kart da Federação Internacional de Automobilismo, da FIA. Williams de Lance Stroll atrás da Sauber de Charles Leclerc, na Austrália. Por que a solta não tá carregando, né? Enquanto Massa aproveita a nova vida fora da F1, a Williams vem tendo no começo um campeonato desastroso. É a última colocada no campeonato de construtores, sendo superada até pela Sauber, que já marcou 2 pontos em 2018. Cadê a... Aqui é só... eu falei que era a última, só que não. Agora sim, prosseguindo para a última notícia. Justiça mantém contribuição sindical extinta pela reforma trabalhista. 5 meses após o fim do imposto sindical, com a entrada em vigor da nova legislação trabalhista, sindicatos de todo o país têm conseguido liminares na justiça para manter a contribuição, que é uma das suas principais fontes de receita. Segundo o levantamento online feito por advogados de associações de trabalhadores, já são 123 decisões a favor dos sindicatos, sendo 33 em segunda instância. A pesquisa não informa as decisões contrárias. O judiciário não tem um levantamento oficial sobre o tema, mas já houve liminares derrubados em segunda e terceira instâncias. Em Santa Catarina, de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que contabilizou os processos, são 54 decisões favoráveis às entidades de trabalhadores até agora e apenas uma contra. Juiz condena a ex-funcionária a pagar 67,5 milhões de reais ao Itaú, férias, horário de almoço, interna 12 pontos da reforma, grávidas em áreas perigosas e mais demissão, o que muda na lei trabalhista. A judicialização da briga em torno da contribuição obrigatória é o texto do passo dos sindicatos na tentativa de manter essas receitas. O primeiro foi a realização de assembleias extraordinárias para votar a continuidade da contribuição. Os sindicatos defendiam que, se a contribuição fosse aprovada em assembleia, ela se tornaria válida para toda a categoria. A decisão na assembleia, porém, não obrigava a empresa a reter o valor, o que levou as entidades a entrarem na justiça. Por enquanto, ao menos um sindicato do país saiu vitorioso dessa briga e deverá receber, até o fim do mês, a quantia equivalente a um dia de trabalho de cada funcionário. O caso envolve o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de São Paulo, STIA, ou CITIA, e a empresa de laticínios Vigor. O CITIA conseguiu, no mês passado, uma liminar em primeira instância que obriga a Vigor a reter a contribuição dos funcionários da fábrica de São Caetano do Sul e repassar o valor da entidade. A empresa afirma que, por hora, cumpre decisão liminar, mas que aguarda a posição definitiva do Poder Judiciário. Deixa eu ver, essa música que está passando aqui tá me fazendo cantar. Tô querendo cantar também. O sindicato espera receber o dinheiro dos cerca de 750 empregados até o próximo dia 30. O CITIA entrou com 53 processos na justiça, cada um contra uma empresa diferente. Por enquanto, foram 6 liminares favoráveis. No Rio, o sindicato dos comerciários, um dos maiores da cidade, também entrou com diversas ações ao mesmo tempo. Foram 30 até agora e 6 liminares favoráveis. Em sua briga na justiça, o sindicato se valida de um documento da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMACRA, que afirma que a contribuição sindical tem natureza de imposto e, portanto, só pode ser modificada por uma lei complementar. A reforma trabalhista se deu por meio de uma lei ordinária. O texto da MACRA, porém, não tem valor legal. Empresas recorrem. Do outro lado da briga, as empresas Aliança Navegação e Logística e a Hamburg Sud, SUD ou Sud, foram as que conseguiram a maior vitória até agora. Elas foram as primeiras a obter, em terceira instância,
a substituição da liminar que favorecia os sindicatos e seus funcionários. As empresas informaram que recorreram após os trabalhadores reclamarem voluntariamente da liminar. Para o jurista Ives Gandra da Silva Martins, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a empresa que não recorrer das liminares favoráveis aos sindicatos do trabalho, favoráveis ao sindicato, pode ter problemas no futuro. Se os sindicatos perderem juízo, os empregados podem entrar na justiça, cobrando esse valor da empresa e não do sindicato, e também pedindo indenização por danos morais. Para Gandra, o fim da obrigatoriedade da contribuição é constitucional. A lei consagra o princípio constitucional de que a associação ao sindicato é livre. Portanto, não pode ter contribuição obrigatória. Ives Gandra da Silva Martins. O advogado Fábio Chong, sócio do LO Batista Advogados, destaca que o assunto só deve ser resolvido após discussão do Supremo Tribunal Federal. Até agora, 15 ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, questionando o fim do imposto sindical, foram protocoladas no Supremo. Por entanto, diante de liminar favorável aos sindicatos, o advogado Rodrigo Baldo, do escritório Miguel Neto, orienta que as empresas peçam para os trabalhadores fazerem um documento caso sejam contrários à retenção da contribuição. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Quem mora nessas 162 cidades pode receber até R$ 9.643 para reformar a casa. Quer saber quanto vai ganhar de aposentadoria? Bom, então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí. E embaixo vai estar o link da descrição. O link das notícias aí na descrição. Então é isso aí. Fui!